Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou falar sobre a brasileira que salvou um garoto que estava sendo torturado em Orlando. Recentemente eu vi um vídeo no canal da Patrícia, a antiga Bem Patricinha. Quem é mais antigo aqui no YouTube, eu acho que vai se lembrar dela. E atualmente ela voltou a postar vídeos no canal, falando um pouco mais sobre a vida dela. Ela é brasileira e mora nos Estados Unidos, e ela é uma ex-policial, então ela conta um pouco sobre o dia a dia dela, sobre algumas experiências dela na polícia. E ela postou um vídeo falando de uma brasileira que salvou a vida de um garoto que estava sendo torturado em Orlando. E eu assisti esse vídeo, achei a história bem chocante, bem surpreendente, fiquei bem interessada no assunto, resolvi pesquisar um pouco mais e trazer a história para vocês. Então, tudo isso é muito recente, essa história aconteceu em janeiro de 2021, mais precisamente no dia de Ano Novo. Então, tem um restaurante em Orlando chamado Mrs. Potato Restaurant, que é de uma brasileira. Eu acredito que a maioria dos seus funcionários, se não todos, também são brasileiros. E no dia do Ano Novo, a Flavane Carvalho, eu encontrei duas versões do nome dela. Em alguns sites eles falam Flavane, em outros Flaviane, então não sei exatamente se é Flavane ou Flaviane. Mas de qualquer forma, essa funcionária, ela era gerente do local e ela não ia trabalhar no dia do Ano Novo. Porém, um de seus funcionários não conseguiu ir trabalhar naquele dia, então ela teve que substituir ele. E foi isso que ela fez, ela foi trabalhar normalmente, mais um dia normal de trabalho. Até aí tudo bem, até que uma família de 4 pessoas entrou na loja e eles se sentaram numa mesa que tinha visão para o balcão dos funcionários. Então, de um lado da mesa, as pessoas teriam visão para o balcão dos funcionários e do outro lado, as pessoas ficaram de costas para esse balcão. Então, a família sentou naquela mesa. Então, do lado de costas para o balcão, sentou um homem, uma mulher e uma criança, uma menina de 4 anos. E do outro lado dessa mesa, sentou um menino de 11 anos sozinho. E ele estava de frente para o balcão dos funcionários. Então, a Flavane foi atender a mesa, perguntou o que eles queriam comer, anotou o pedido do homem, da mulher e da criança de 4 anos, só que o menino não ia comer nada, o menino não pediu nada. E aí a Flavane perguntou se o menino não ia comer nada, se ele não queria alguma coisa, e o homem falou que não, que ele ia comer mais tarde em casa e que ele não ia querer nada. Ela achou um pouco estranha aquela situação, mas tudo bem, foi lá, pegou o pedido deles e tudo mais. Quando os pedidos ficaram prontos, ela voltou na mesa e perguntou se o garoto não queria uma água. Quem respondeu foram um dos adultos, falando que ele não queria nada. E foi aí que a Flavane começou a ficar um pouco incomodada com aquela situação, porque tava um clima meio estranho, o menino não falava nada, apenas o homem, a mulher e a criança que conversavam e que comiam. Além disso, o garoto tava usando um moletom, um blusão de mangas compridas com a touca, então ele tava com capuz, com blusão de manga comprida, além de estar de óculos escuros e com a máscara. Então, praticamente você não conseguia ver o rosto do garoto. Mas todas as vezes que a Flavane ia na mesa verificar se estava tudo certo, ela percebia alguma coisa diferente no garoto. Então ela começou a reparar que ele tinha um machucado entre os olhos. Além disso, ele também estava com a lateral do rosto roxa e as mãos também tinham machucados. E foi nesse momento que ela ficou completamente chocada e percebeu que tinha alguma coisa errada acontecendo ali. Foi então que a Flavane teve a ideia de perguntar para o garoto se ele estava bem, se ele precisava de ajuda. Então, para se comunicar com o garoto, ela teve a ideia de escrever num pedaço de papel a pergunta: "Você está bem?" e levantar essa placa em cima do balcão. Como o garoto era o único que estava sentado de frente para ela, só ele tinha a visão do cartaz, em que perguntava se ele estava bem. E quando ele viu esse cartaz com essa pergunta, ele sinalizou a cabeça falando que não. E aí a Flavane pegou e escreveu novamente em outro papel: "Você precisa de ajuda?" E levantou novamente para o garoto. E nesse momento o garoto fez um sinal com a cabeça afirmando que sim, que ele precisava de ajuda. E foi naquele momento que a Flavane resolveu ligar para a polícia. Na chamada com a polícia, ela falou que não sabia exatamente o que estava acontecendo, o que ela podia fazer, e explicou a situação, que tinha uma família numa mesa e que todos estavam comendo menos o garoto, que o garoto não estava bem, que ela conseguiu se comunicar com o garoto através dessas placas e que o garoto afirmou que não estava bem, que precisava de ajuda, e ela precisava que a polícia fizesse alguma coisa para ajudar, porque ela não sabia como lidar com aquela situação. E prontamente os policiais foram até o restaurante e verificaram que o garoto estava com o corpo coberto de hematomas. Os policiais verificaram que os braços dele estavam todos machucados, tanto que doía bastante até para levantar
a manga do moletom para mostrar para os policiais. Além disso, o restante do corpo estava machucado. Quando ele tirou os óculos escuros, eles conseguiram ver que as pálpebras do garoto também estavam roxas. Além da orelha, do rosto, o garoto estava com o corpo completamente machucado. E aí, prontamente, os dois pais foram levados para a delegacia, começou toda aquela investigação e começou a conversa com o garoto. E o garoto falou que ele era frequentemente espancado pelos pais, que na verdade era a mãe e o padrasto. Que tudo isso começou perto do Natal, mas os policiais acham que isso começou bem antes do Natal por causa da quantidade dos hematomas. O garoto contou que ele foi amarrado de cabeça para baixo, preso em uma das portas da sua casa. Além disso, os pais também batiam nele com vassouras, dando soco e utilizando um coçador de costas. Eu vou deixar aqui a foto, que é um objeto de madeira. Então eles também usavam isso como uma arma para agredir o garoto. Além disso, também teve em outra ocasião que o garoto foi preso a um carrinho de móveis. Também vou deixar a imagem aqui para vocês. E ele foi amarrado nesse carrinho com as mãos para trás, enquanto era agredido pelos pais. Além de tudo isso que aconteceu, que já é horrível, os detetives descobriram mais abusos. O garoto era obrigado a se exercitar excessivamente. Então ele tinha que ficar 30 minutos em posição de prancha. 30 minutos sem cair, e toda vez que ele caía, ele era agredido. Então ele tinha que se manter ali na posição de prancha por 30 minutos. Além de plantar bananeira, e ele não sabia plantar bananeira, então toda vez que ele não conseguia plantar, os pais iam lá e amarravam ele de cabeça para baixo e ele era agredido. Então, assim, torturas horríveis, além de deixar o menino muito tempo sem comer, ele era privado de comida, tanto que ele foi encontrado quase 10 quilos abaixo do peso ideal para os garotos daquela idade. E teve até um momento que ele contou que no Natal os pais chegaram para ele e falaram que o Papai Noel tinha falado que ele precisava ser castigado. Então os pais amarraram o garoto aos móveis da casa e ficaram lá esperando ele se soltar sozinho. Então eles falaram que foi Papai Noel que mandou eles fazerem isso. Então, além de todo esse abuso físico, também tinha o abuso psicológico. O padrasto do garoto, Timothy Wilson II, de 34 anos, foi preso sob acusação de abuso infantil e negligência na noite em que a polícia foi chamada no restaurante. Já a sua mãe, Kristen Swaw, de 31 anos, foi presa no dia 6 de janeiro sob acusação de negligência infantil. Os detetives disseram que ela afirmou que ela sabia de todo o abuso que o filho sofria, mas que ela não procurou nenhuma ajuda. Como toda essa história é muito recente, aconteceu agora em janeiro de 2021, a gente não tem nenhuma informação sobre o garoto, até porque ele é menor de idade, então não temos o nome, muito menos as fotos do garoto. Agora, sobre a irmã do garoto, a menina que estava junto com a família, ela tem 4 anos e não foi encontrado nenhum sinal de abuso nela. Então acredita-se que todo o ódio era descontado no garoto e não na garota. Tanto o menino quanto a menina foram encaminhados para o Departamento de Crianças e Famílias na Flórida. Toda essa ação da Flavane de salvar a vida desse garoto que estava sendo torturado foi super comentada, então todo mundo, toda a imprensa ficou falando sobre ela, ela deu várias entrevistas, ela estava também presente com o pessoal do Departamento da Polícia de Orlando, então todos eles falaram que se não fosse a ação da Flavane, provavelmente esse menino não estaria vivo, devido à gravidade e à quantidade de hematomas que ele tinha no corpo. A Flavane falou que quando ela viu aquela situação, que aquele garoto não estava confortável, que ele estava sendo ignorado pela família, estava sendo negligenciado, ela logo lembrou da filha que ela tem de 18 anos e ela sabia que ela não podia deixar aquela família sair daquele restaurante sem prestar ajuda ao menino. E essa atitude da Flavane acabou salvando a vida desse garoto. E todo esse caso reforçou ainda mais a campanha que já existe lá nos Estados Unidos, que é If you see something, say something. Que significa que se você vê alguma coisa, fale alguma coisa. Faça algo. Então, se você vê que alguém está precisando de ajuda, tome uma atitude, porque essa atitude pode salvar a vida dessa pessoa. Então eu achei que essa atitude da Flavane foi muito corajosa e foi uma atitude muito bonita e foi uma história muito surpreendente, ainda mais porque nem era pra ela estar trabalhando naquele dia. Então foi algo assim que foi tudo planejado pra ela estar naquele momento com aquela família e salvar a vida daquele garoto.
Então essa foi a história da brasileira Flavane, que salvou a vida de um garoto que estava sendo torturado em Orlando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like, me seguir também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!